O que você verá a partir de agora não é só mais um vídeo sobre investimento, é muito mais do que só mais um curso gratuito disponível na internet. Se prepare para aprender tudo sobre renda passiva. E entendendo tudo sobre a renda passiva, você poderá viver de renda e fazer o que for mais importante para você, seja viajar, brincar mais com seus filhos, sair do seu trabalho e se dedicar a um hobby, por exemplo, ou até mesmo garantir uma aposentadoria tranquila. Como diria Warren Buffett, se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Então, fica comigo que eu tenho certeza que esse evento vai mudar a sua vida. Seja bem-vindo à Imersão Renda Passiva. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo à Imersão Renda Passiva. E eu imagino que você já esteja intrigado me vendo de roupão, né? Eu tô sempre aqui de camisa preta, de blusa, enfim. E aí você fala, pô, Rafael, você me chama aqui para fazer uma imersão de renda passiva e você aparece de roupão. Por quê? Daqui a pouco você vai entender. Segura aí que você vai entender. O que eu posso te falar por enquanto é o seguinte. Caso tudo que eu falo para você aqui ao longo dessa imersão seja implementado, né, para você, ou seja, eu vou te passar o conhecimento, mas o conhecimento sem a prática não vale de nada. Mas se você aplicar isso na sua vida, eu tenho certeza que você nunca mais vai depender de ninguém para viver de renda, né? E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, né? Estou falando de corretora, de research, de banco, ou até mesmo do seu atual trabalho, né? Hoje você deve trabalhar e talvez você não goste do seu trabalho. Então, se você aplicar o que eu estou te ensinando, né, o que eu vou te ensinar aqui ao longo desses dias, né, na imersão renda passiva, tenho certeza que você vai poder até mesmo sair do seu trabalho se essa for a sua vontade, tá? Então, você vai ver que é muito importante colocar o dinheiro para trabalhar para você, mesmo que você fique na sua casa de roupão, como eu tô agora, tá? Você vai ver que também existem diversas maneiras de fazer isso, algumas que simplesmente não funcionam no longo prazo, que é o caso da renda fixa, e outras que te ajudarão a chegar lá mais rápido, como os ativos geradores de renda. Calma, se você não sabe o que é um ativo gerador de renda, fica tranquilo que ao longo dessa semana, ao longo da imersão, eu vou te explicar tudo sobre isso, tá? E quando você aprender tudo que eu tenho para te ensinar aqui ao longo da imersão, você vai começar a colher resultados impressionantes, como alguns dos meus mentorados já estão colhendo, tá bom? Dá uma olhada nos resultados que eles estão conquistando. Já tô, até brinco com as amigas, tô ficando velho, né? Tô entrando nos quarentão já. Eu falei, olho pra trás, eu falei, cara, eu não tenho o que deixar pra minha filha. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, que é a Catarina, eu falei, pô, não tenho o que deixar pra ela. Pô, lógico, além de toda a questão da experiência, de como pai, orientar, então, mas o que mais que eu vou deixar pra ela? Entendeu? O que mais que eu construí? Eu falei, pô, olhei pra trás e falei assim, cara, o velho mantra de todo brasileiro, né? Eu tenho um imóvel, eu tenho um ativo. E aí depois que você lê lá o Pai Rico e Pai Pobre, você vê que você tá errado, né? Você não tem ativo porra nenhuma, você não alugou, não fez nada, só tá tirando dinheiro do teu bolso, ele é um passivo, não é porra nenhuma de ativo. E aí eu comecei assim, cara, eu preciso olhar alguma coisa, eu preciso pensar em alguma coisa. Eu falei, pô, sempre namorei ali o mercado financeiro de muito tempo antes, mas sempre fiquei naquela, não vou não, ali é só para quem entende, não, os caras ali são os caras fodões na matemática financeira, na estatística, não, nem vou me meter nisso. Eu comecei a questão de olhar para o mundo dos investimentos há mais ou menos ali, acho que um ano, estamos já em março, mais ou menos isso, ali estava naquele auge da pandemia, tudo, e eu comecei a olhar muito por conta de amigos, né? Então, só que aqueles amigos que não diria tanto muito amigos, né? Era casa de análise, pô, vem aqui, vem ali, tem empíricos, tem aquilo outro e tal. E a gente comecei a olhar, só que eu comecei a perceber que quando você olha muito esse tipo de iniciativa, vou assim colocar, você vai muito na onda, né? Se tá todo mundo indo pegar aquela onda, você vai junto. Se for uma onda boa, você vai bem. Se for uma onda ruim, cara, você vai tomar um tombo grande, né? E aí eu comecei a ir na internet, procurar, assim, formas de tipo assim, cara, quem que poderia, assim, me ajudar, tipo, a me dar uma orientação sobre, cara, ó, vai por esse caminho aqui, que não é que você vai ter só flores, não é que você vai ter só sucesso, mas é um caminho onde você vai ter uma sequência de estudo, uma sequência de aprendizado, e aí você vai trilhando os seus passos. Eu sempre fui um cara descontroladíssimo, tá? Minha esposa sabe disso, entendeu? Então, sempre a gente foi uma galera que ia ter umas coisas legais. Eu sempre tinha algumas frases que hoje, quando eu penso nelas, eu já jogo no lixo.
tipo aquela, pô, eu trabalho para isso mesmo, para me divertir, então vou divertir. Aí você pega o final de semana, você se diverte até onde não pode mais. E para minha casa mudou muito isso, sabe? Controle de despesa. Tanto eu como a minha esposa lemos esses livros que eu comentei para vocês. Hoje a gente tomou uma decisão, entendeu? A gente não vai mais trabalhar para os outros, a gente vai trabalhar para a gente. Ter mais pessoas com essa mentalidade, investindo. Eu começo a olhar assim, os filhos dessas pessoas, entendeu? Se as pessoas passarem por uma transformação igual eu estou passando, como é que não vai ser a quantidade de empreendedores que a gente não vai ter no país, a quantidade de negócios, o quanto que o país ele não pode crescer. Então, eu começo a pensar um pouco nisso, sabe? Parece viagem, mas eu acho que como cidadão é um pouco do papel que eu posso fazer também, sabe? Falando assim de uma forma mais ampla, sabe, Rafael? Eu olho muito nessa ótica, e os amigos que eu consigo ajudar, que eu vejo que dão abertura, eu sempre busco ajudá-los aí um pouco com experiência própria do que eu tenho passado e do que eu passei. Olá, pessoal. Meu nome é Hilton Couto e eu sou de Belo Horizonte. Comecei meus primeiros movimentos financeiros fora dos bancos comuns em 2014, quando eu aprendi sobre o Tesouro Direto e suas vantagens. Achei que eu ia ficar só nisso, visto que os comentários com relação à bolsa eram de que era uma aposta e que você poderia perder tudo em pouco tempo. Em 2016, iniciei minha jornada na bolsa, com suporte de assinaturas de sites de análise que conheci através do YouTube. Me lembro até hoje das primeiras ações que eu comprei, que foram a Lupar e Sanepar. Vinha conduzindo minha carteira de forma como eu interpretava ser a mais adequada para o meu perfil, comprando até a ideia do racional apresentado pelos sites especializados. Agora, no final de 2020, eu conheci o Rafael Costa e comecei a acompanhar os seus vídeos, e não demorou muito para que eu entrasse na mentoria, porque todos os seus vídeos faziam muito sentido para mim. Logo de cara, ele começou a me mostrar que várias ações na minha carteira não faziam muito sentido, e começamos a fazer os ajustes necessários. Eu só tenho 2 arrependimentos na minha vida. O primeiro foi de não ter começado mais cedo, como eu até já falei com o Rafael. E você que está aí pensando se deve ou não entrar para a renda variável com essa estratégia de longo prazo, já está perdendo tempo. O segundo arrependimento foi não ter conhecido o Rafael, pelo menos quando eu comecei em 2016. Certamente o meu barquinho já estaria bem mais distante do que está hoje. O Rafael conhece a fundo o que faz. É muito atencioso e também muito comprometido com os resultados do aluno. Que cara que ia te vender um curso e dar o zap dele para você tirar dúvida, praticamente 24 horas por dia, como ele realmente faz, durante toda a validade do curso? Achei isso um diferencial fantástico. Portanto, aquela conversa dele, meu único objetivo é colocar mais dinheiro no seu bolso, é a pura verdade. Um abraço a todos. Nos últimos dias, eu venho contando a minha história lá no Instagram e como eu venho batendo mês a mês o meu recorde de renda passiva. Tá? Eu invisto desde 2006 na Bolsa de Valores, desde então eu venho construindo essa renda passiva para mim, e desde o ano passado, desde janeiro de 2020, eu venho mostrando na prática aqui no YouTube o que você pode fazer para também construir essa renda passiva através da série 1 milhão com 1000. Tá? Na sua tela agora está aparecendo um gráfico de renda passiva do 1 milhão com 1000, tá? E se você olhar essa imagem, você vai ver que ela está crescendo exponencialmente, e mês passado, agora em maio de 2021, nós simplesmente esmagamos o recorde anterior, chegamos ao recorde atual, tá? E veja que a curva está subindo exponencialmente. E o objetivo desse evento é te ensinar o passo a passo a como construir essa mesma renda passiva para você também
né? E aí você pode falar, pô, Rafael, mas tudo isso é muito distante da minha realidade hoje, será que isso é para mim? Então, eu quero dividir com você um pouco da minha história pessoal, tá? Apesar de investir desde 2006, em 2008, na crise do subprime americano, a minha empresa quebrou na época e eu fiquei em uma situação financeira bem difícil, tá? Tive que tirar todos os meus investimentos da bolsa e, durante a crise, né, tive que usar esse dinheiro para pagar dívidas e eu acabei perdendo não só o dinheiro, perdi a empresa, fiquei devendo dívidas, enfim, foi um período muito, muito difícil. Então, ali em 2009, eu estava bem ferrado, bem falido, né? Eu tinha acabado de casar e morava nessa casa que está aparecendo aí na sua tela nesse momento. Eram apenas 2 cômodos, sem reboco na parede, mobiliada com os presentes que ganhamos no casamento. E desde então, eu prometi para mim mesmo que nunca mais passaria por essa situação. Corri atrás, me aprofundei nos estudos, no trabalho e nos investimentos. E com o tempo, eu fui conquistando, e conquistando, e conquistando, e conquistando. E tudo isso me trouxe onde eu moro hoje, nessa outra casa que você está vendo aí na sua tela. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer nessa imersão que você anotasse é: não são as suas condições, e sim as suas decisões que vão determinar o seu futuro a partir de hoje. Eu sou a prova viva que isso é verdade. E em 2020, lá vamos nós, tivemos mais uma crise global, só que dessa vez eu estava totalmente preparado. Eu passei de forma muito tranquila o ano de 2020, tanto nas minhas empresas, nas minhas finanças e nos meus investimentos. Tá? A crise não me afetou em nada e ainda eu ganhei muito dinheiro com as oportunidades que apareceram no mercado financeiro. Vocês que me acompanham aqui no YouTube sabem das oportunidades que eu estou falando e isso não tinha acontecido lá em 2008, porque, lembrando, 2008 levou tudo que eu tinha e mais um pouco. E aí você pode se perguntar, Rafael, qual é a diferença de 2008 para 2020? Foi uma crise até mais aguda em 2020, né? Qual que é a diferença? A diferença é que o Rafael de 2020 é muito diferente do Rafael de 2008, né? Hoje eu sou muito mais experiente, tanto do ponto de vista da vida, quanto do ponto de vista dos investimentos. Eu sou mais estudado e principalmente, tá? Eu fiz o meu dever de casa, né? Para que quando uma crise aparecesse, e ela apareceu, eu não fosse afetado. E é isso que eu vou te ensinar a partir de agora, aqui na imersão, a como construir uma renda passiva que te possibilitará fazer o que você fizer, quando você quiser e com quem você quiser, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que você aprenda são os erros que você não pode cometer, tá? Para mim, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. O primeiro erro é demorar para começar, tá? E nada melhor do que eu contar aqui um exemplo para te ajudar a elucidar dentro da sua cabeça toda essa questão de a importância de começar o quanto antes, tá? Vou contar a história para você do João e do José, tá? O João começou a investir R$300 por mês quando ele tinha 18 anos e ele fez isso religiosamente dos 18 aos 30 anos e após os 30 anos ele não aportou nem mais um centavo, tá bom? Já o amigo dele, o José, resolveu curtir entre os 18 e 30 anos, mas ele falou o seguinte: quando chegar aos 30 anos eu vou começar a aportar R$300 por mês até o final, né, da minha aposentadoria, até quando eu for retirar esse dinheiro. Então ele fez isso dos 30 até os 65 anos, tá? E aí, quando chegou aos 65 anos, eu te pergunto, quem você acha que vai ter mais dinheiro? O João, que aportou só dos 18 aos 30 anos, ou o José, que aportou dos 30 aos 65 anos, considerando que ambos tiveram a mesma rentabilidade e, para o nosso exemplo aqui, seria 10% ao ano. O que você acha? A maioria das pessoas acha que é o José, mas não é o João, tá? Por incrível que pareça. Apesar de ele aportar somente durante 12 anos, né, e o José ter aportado ao longo de 35 anos, o fato de João ter começado antes faz muita, mas muita diferença, tá? Enquanto João chega aos 65 anos com 2,7 milhões de reais, José chega na mesma idade com 1,2 milhões de reais. Ou seja, José acabou de chegar aos 65 anos com 1,5 milhão a menos do que João, menos da metade do que João conquistou por apenas um motivo, tá? Porque ele resolveu começar aos 30 anos, ou seja, ele demorou para começar, tá? Então a lição aqui é bem simples. Comece a investir hoje,
não ontem, tá? Você precisa começar hoje. Cada real investido hoje valerá milhares e milhares de reais daqui a alguns anos. E aí você pode falar assim, pô, Rafael, mas eu já tenho 30, 40 anos, já está tarde para mim. Obviamente que não, né? Você poderia ter começado antes, ok, não começou. A gente vai lidar com isso ao longo do evento, como que você pode recuperar esse tempo perdido, tá bom? Mas a lição aqui é muito importante. Se você não começou a investir, você precisa fazer isso agora. O segundo erro é não querer estudar. Um médico estuda 10 anos para exercer sua profissão, tá? Um engenheiro estuda 5 anos, um advogado estuda 4 anos, às vezes até mais, né? Para que ele consiga passar na prova da OAB e, de fato, exercer a sua função, tá? E aí, a maioria dos investidores que eu conheço por aí, eles querem ver 3 vídeos de 10 minutos no YouTube e saber tudo do investimento, tá? Então, o que eu quero dizer sobre isso? Que sem estudar sobre viver de renda, sobre renda passiva, sobre investimento, sobre finanças, você não vai atingir o seu objetivo, tá? Warren Buffett, aí, o maior investidor da história, já com mais de 90 anos, lê centenas de páginas por dia, tá? E aí tem uma famosa frase do Charles Munger, né, que é o braço direito do Warren Buffett, que ele diz mais ou menos assim: eu nunca conheci um homem sábio que não leia todo dia. Então, independente de onde esteja o seu conhecimento hoje sobre investimento, sobre renda passiva, sempre é muito mais do que ser estudado, tá? Eu, depois de 16 anos de mercado, continuo estudando e continuo aprendendo. Então, não cometa esse erro de não querer estudar. O próximo erro é talvez o mais comum do mercado, tá? Que é achar que você pode fazer timing, né? As pessoas ficam de fora do mercado esperando o melhor momento, mas o melhor momento para se comprar um ativo é agora, né? Aqueles que me conhecem no Instagram lembram do bordão que eu sempre falo, que todo dia é um bom dia para se comprar um bom ativo. E aí, o que acontece? Os investidores sempre têm a impressão que possuem a capacidade de prever o mercado e ficam comprando e vendendo a todo momento, achando, agora vai cair, agora vai subir. No entanto, ficar de fora do mercado pode ter um custo altíssimo para você. Então, eu estou colocando na sua tela agora uma tabela que representa um estudo feito pelo banco americano JP Morgan. O estudo ele funciona da seguinte maneira, tá? Foi feito um investimento de $10 mil por 20 anos, entre 4 de janeiro de 99 e 31 de dezembro de 2018. Tá? Então, se ao longo desses 20 anos você tivesse ficado investido ao longo dos 20 anos, né, ou seja, colocado o dinheiro no dia 4 de janeiro de 99 e voltado no dia 31 de dezembro de 2018, para ver quanto que você tinha, você teria $29.845, o que dá uma performance anualizada aí de 5,62%. Só que vamos imaginar que você achava que pudesse prever o mercado, né? Que você ia comprar e vender e tentar superar o mercado comprando e vendendo, e entrando e saindo a todo momento no mercado, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que você tenha feito isso e por algum motivo você tenha perdido os 10 melhores dias do mercado, tá? Ou seja, veja que a gente está falando de uma janela de 20 anos, né? Então a gente está falando aí de mais ou menos 5 mil pregões, e se ao longo de 5 mil pregões você tivesse perdido apenas os 10 melhores, isso teria pego o seu dinheiro e dizimado ele, né? Em vez de $29.845, você teria $14.895, a sua performance seria, em vez de 5,62%, 2,01%. E aí vai piorando, né? Se você perder 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, vai piorando. Então vamos pegar ali no caso, se você tivesse perdido 50 dias do mercado. Lembrando que 50 dias são 50 pregões, e 50 pregões no meio de 5 mil pregões é apenas 1% dos dias desse estudo, né? Então, observe o seguinte: os seus $10 mil, se você tivesse perdido esses 50 melhores dias do mercado, você teria $2.985, né? Você teria perdido aí 70% do seu capital, com uma performance anualizada de quase menos 6%. E a lição aqui é apenas uma só: não fique de fora do mercado. Isso pode ter um peso muito grande sobre os seus investimentos e, consequentemente, sobre o seu futuro financeiro. O próximo erro é um erro bem comum, tá? Que eu vejo muitas pessoas cometendo, né? Que é querer colocar todo o dinheiro na bolsa de uma vez, né? Às vezes essas pessoas venderam uma casa, venderam um carro, receberam uma indenização, às vezes foi mandado embora. E aí o que ele quer fazer? Ele quer colocar todo aquele dinheiro de uma vez na bolsa para que ele comece a ter os rendimentos que ele acha que ele vai ter. Tá? Isso é um enorme erro, porque isso faz com que se gere uma expectativa muito grande. Essa expectativa vai gerar ansiedade, e essa ansiedade vai fazer com que você perca o seu sono, vai fazer com que você coma mal, que você
tenha uma dificuldade em manter aqueles investimentos daquela maneira. E quanto menos tempo você tem investindo, maior a probabilidade de você cometer erros. E se você já investir tudo de uma vez, esses erros vão custar muito caros. E aí, uma coisa que eu já sinto de lhe dizer é que você vai errar. Eu vou repetir. Você vai errar porque todos erram. Eu erro, Warren Buffett erra, tá? Warren Buffett recentemente falou que ele achou que a venda que eles fizeram da Apple o ano passado foi um erro. Eles compraram a companhia aérea. Também acho que depois ele falou que foi um erro. Então, qual que é o fato? Todo mundo erra, você não vai ser diferente, você também vai errar. Então começa devagar, tá? Coloca um valor que você não vai, nesse primeiro momento, né, precisar dele, né? Que você, com esse valor, você vai pegando experiência e com o passar do tempo você vai cometer erros, mas você vai cometer erros com um pequeno valor. E à medida que você for ganhando mais experiência, você vai aumentando o capital investido, né? Como diria Warren Buffett, o nosso grande guru, nunca teste a profundidade de um rio com os 2 pés, tá? E eu vejo muita gente fazendo isso. O mercado oferece oportunidades para a gente todos os dias, tá? Sem exceção. Não precisa achar que você precisa investir tudo hoje, porque senão você vai perder a oportunidade da sua vida. E isso tudo não é verdade, tá? Todo dia tem uma oportunidade para você no mercado. Então, não vá com tudo, vá com parcimônia. Tenho certeza que isso vai fazer com que você tenha uma longa vida na bolsa, tá? A pior coisa que pode acontecer é você entrar com tudo, perder dinheiro e nunca mais querer investir. O próximo erro é querer uma dica. Como você já viu, os investidores simplesmente não querem estudar, então eles ficam fuçando o site como Money Times, Infomoney, ou mesmo em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, né? Sempre a mesma coisa, procurando uma dica quente do momento, algo que ele possa comprar hoje e vender amanhã e dessa forma ganhar algum lucro, tá? E isso jamais vai acontecer, tá? Você só vai perder dinheiro com essa postura, primeiro porque se virou notícia, já era, né? Aquilo já aconteceu. Não vai fazer mais sentido você investir em algo que já subiu 1000%, 200%, tá? Então, eu vou sempre cito o exemplo da Magalu, né? Quantas reportagens você já viu da Magalu? Mas você conhece alguém que tem Magalu desde 2015, quando ela estourou na carteira? Porque eu não conheço ninguém, tá? Um exemplo recente que eu vou te falar é da PetroRio, né? Quando eu comprei ela lá no meio da pandemia, né? Ninguém queria, todo mundo achava que ela era falir. E o que aconteceu, depois que eu comprei, ali mais ou menos em março de 2020, ela multiplicou por 10 vezes. E aí, o que aconteceu? Dá uma olhada aí na sua tela, tá vendo essa manchete bonita no Infomoney, tá? Um monte de gente dizendo aí que agora a PetroRio vai voar e tal, só que ela já multiplicou por 10 vezes, né? Eles começam a caçar assunto para te mostrar que aquela ação vai continuar crescendo, que continua interessante, e aí como você já viu ela crescer 10 vezes, né? Você acha que ela vai continuar crescendo 10 vezes, e isso não é verdade, tá? Então, o que esses sites fazem, tá? Eles começam a caçar assunto, né? Entrevistar um monte de gente aí do mercado sobre determinada ação que já subiu muito, para justificar que ela vai continuar subindo, para que você fique girando a sua carteira que nem maluco, né? É por isso que as corretoras têm aí toda semana a carteira recomendada da semana, né? Como se isso fizesse algum sentido. E aí o que acontece? As pessoas que estão chegando no mercado, elas não sabem disso, então eu preciso te falar, embora seja um assunto delicado e até mesmo polêmico, tá? Todos os agentes de mercado, eles têm aí sites de mídia para que eles possam fomentar esse giro de carteira. Então, por exemplo, a Infomoney é da XP. A Exame é do BTG e o Money Times é da Empíricos e agora a Empíricos também é do BTG. Tá? Então sabe o que eles querem? Eles não querem que você ganhe dinheiro. Eles querem que você fique comprando e vendendo freneticamente para que eles ganhem dinheiro. Tá? É por conta disso que toda hora tem uma dica nova, a nova Magalu, a nova PetroRio, a carteira recomendada da semana, né? Tudo isso é para fazer com que você gire essa carteira e as corretoras e esses agentes do mercado ganhem dinheiro. Então você precisa filtrar muito bem as coisas que você vê e as coisas que você lê para que você não fique girando seu patrimônio, porque lembrando, nosso objetivo como investidor de longo prazo que quer viver de renda, ter renda passiva, não é ficar girando o patrimônio, e sim acumular bons ativos, tá bom? E aí você pode perguntar, tá bom, Rafael, entendi, eu tenho que acumular bons ativos, mas que ativos? Quais ativos eu devo acumular? E esse
é o nosso tema da nossa aula de terça-feira, que vai acontecer agora aqui no YouTube também às 18 horas, tá bom? Então, recapitulando o que a gente falou aqui hoje, quais são os principais erros dos investidores são: primeiro, demorar para começar. Não esquece lá da história do João e do José, né? O quanto João foi mais feliz que o José por ter começado antes a investir, tá? Não esquece que você tem que estudar hoje e sempre, né? O Warren Buffett continua estudando todo dia, mesmo com mais de 90 anos de idade, mais de 60 anos, 70 anos de experiência no mercado financeiro, tá? Nunca tente fazer timing, porque estar de fora do mercado pode te custar muito, muito caro, tá? Não invista tudo de uma vez se você está entrando no mercado. Isso gera muita ansiedade e essa ansiedade vai fazer com que você cometa erros e esses erros podem custar muito caros. E não seja um caçador de Magalu. Esquece esse negócio de ficar caçando dica, porque tudo que os agentes do mercado, né, as corretoras, esses sites que eu comentei aqui, eles querem que você fique girando o patrimônio para que eles ganhem dinheiro e você não ganhe, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá? E se você gostou, comenta aqui embaixo para mim, isso é muito importante, tá? Não esquece de clicar no link que está aqui na descrição para que você se inscreva aqui na imersão, tá? Hoje é só a primeira aula de 4 que nós vamos fazer e ao se inscrever na aula aqui, você vai receber um material de apoio para que você consiga entender mais ainda o que eu estou falando aqui. Nas próximas aulas, inclusive, tem planilha, tá? Então é muito importante que você se inscreva, tá? Na terça tem a próxima aula, que a gente vai abordar essas questões de ativos geradores de renda passiva para que você consiga colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, tá? E uma coisa que você deve ainda estar se perguntando: Rafael, você falou que ia falar do roupão, por que você está de roupão? E eu não falei, porque esse é um assunto que eu vou falar na terça-feira, na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até lá!